temas que sejam destacados, que sejam importantes, e com isso a gente consegue sempre manter aquela pegada de uma coisa mais atualizada, de uma coisa mais relevante, mesclando um pouquinho de interesse de jornal, de RP, de publicidade e propaganda. Assim, é muito focado nos nossos alunos, na nossa comunidade do DECOM, né, da Floresta, mas, ao mesmo tempo, isso daqui é aberto o suficiente para que as pessoas interessadas possam seguir, acompanhar. Consegue sempre manter aquela pegada. Ops, deixa eu fechar aqui meu Facebook, que já deu tilt, né? Então, começando, eu quero agradecer bastante também o apoio da Giovana, que está representando aqui os alunos, o pessoal do CACOS, os meus chapas, Ricardo Lauricella e o Pedro Chapaval. Vamos lá, apresentar o Ricardo. Ricardo, dá um oizinho enquanto eu falo sobre você, uma linguagem mais global. Formado em jornalismo pelo Mackenzie, pós-graduado em comunicação corporativa pela PUC São Paulo e em gestão de organizações do terceiro setor pela Getúlio Vargas, gestor de organizações do terceiro setor há mais de 15 anos, sócio proprietário da consultoria Parágrafo Comunicação e um amigo de longa data que fazia tempo que eu não via, e eu não vejo pessoalmente há muito tempo. Mas muito obrigado, Ricardo. Agora eu vou apresentar o nosso querido Pedro Chapaval, nosso professor, doutorando em estratégias de marketing, né, pela pós-graduação em ADM da UFPR, mestre em comunicação pelo nosso PPG-Com aí, da UFPR também, possui experiência no mercado com planejamento de marketing e branding, atuando em empresa multinacional e agência de comunicação, desenvolve pesquisas relacionadas ao ativismo de marca. Lembrando que o Pedro também é nosso professor do departamento. Obrigado, Pedro, pela presença. Obrigado. Vamos lá, gente. Iniciando, então, os serviços, os trabalhos. Aqui a gente tem terceiro setor e ações sociocorporativas, marcas em tempo de pandemia, já que a palavra da moda é pandemia, pandemia de lives, pandemia de coronavírus. Então, vamos ver como as marcas estão se relacionando com essas pandemias todas, né? E aí, o que acontece? O que é marca? A marca, ela é algo onipresente na nossa vida, né, no cotidiano. Então, as marcas, elas podem representar produtos, como, por exemplo, sabão em pó Omo, pasta de dente Colgate. Pode representar serviços, como Banco Bradesco, Academia Smart Fit e ou serviços variados. Pode representar também partidos políticos, como você tem PSDB, PT, PSL, que é uma marca mais recente, Aliança pelo Brasil, que é uma marca talvez por vir, que a gente não sabe se virá. Marketing pessoal, então a gente teve a apresentação aqui do Pedro, do Ricardo, já cria uma certa expectativa, certo? Em relação àquilo que a gente vai debater. Eu, para quem não conhece, né, sou vice-coordenador de publicidade e propaganda, professor aí do departamento de comunicação, mais especificamente de disciplinas aplicadas à área de publicidade e propaganda, e tenho estudado bastante o conceito de marcas, o conceito de propaganda no sentido aplicado à ideologia, à política, né, ao conservadorismo e etc. Enfim, um monte de coisa. Começando o bloco 1, então, a gente vai ter a importância da gestão das marcas em tempos de pandemia. Eu já passo a palavra, então, para o Pedro. Pedro, com você. Olá a todas e todos, obrigado, professor Ari, obrigado, Giovana, equipe da Floresta Delivres, e é um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, obrigado pela companhia. E eu acho que para pegar esse gancho do que o Ari falou, mais importante é a gente entender que a marca, ela não é só um logotipo, ela não é só aquilo que a gente enxerga, mas ela vai muito além. A marca é um termo, é um símbolo ou qualquer coisa que identifica o meu produto ou o serviço dos demais. O Ari comentou que pode ser um serviço como um banco, pode ser um produto como um sabão em pó Omo, e é importante a gente lembrar sempre que as marcas, elas agregam elementos intangíveis, ou seja, tudo aquilo que promove associações da minha marca e gere algum valor. Então, eu posso lembrar, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto bastante de citar, que é o ronco da moto Harley Davidson.
já houve algumas disputas judiciais a respeito da licença para usar o barulho do motor da Harley Davidson. Então, algumas empresas estiveram disputando, e o que eu quero dizer com isso? Que simplesmente o som do motor faz eu agregar valor àquilo que está sendo entendido como marca. Da mesma forma, acontece quando a gente escuta um Hello Moto, a gente sabe que é a Motorola. Da mesma forma, a gente entende quando sente um cheiro, quando passa na frente de uma loja, a gente já consegue agregar algumas sensações e alguns valores dessas marcas. E eu conversei um pouquinho com a Ari, antes da gente começar a reunião, tem alguns termos para além de marca que eu gostaria de introduzir para a gente nessa live, que vão fazer bastante sentido ao longo da nossa conversa. Então, o primeiro, ele tem a ver com o poder da nossa marca, que é um termo que a gente chama de brand equity. Ele é basicamente um ativo intangível, então ele não existe fisicamente, mas ele gera um resultado monetário. O que eu posso entender com isso? É a soma da percepção psicológica do consumidor junto com o financeiro. E isso opera em basicamente 3 níveis. O primeiro deles é eu ter uma identidade visual, identidade verbal da marca. Então, eu olho um slogan, eu olho uma imagem, eu olho uma embalagem, eu consigo identificar que marca é aquela que eu estou tendo um contato. E, com essa percepção, eu consigo, em primeiro lugar, saber do que aquilo se trata. Eu consigo também, o outro nível é o de produtos, que são as sensações atreladas àquela marca. Eu sei que um produto é de qualidade, eu sei que ele é barato, eu sei que ele dura bastante ou não, e eu posso até trazer a brincadeira das tostines, que são fresquinhas porque vendem mais, ou elas vendem mais porque são fresquinhas. Então, eu sei que é um exemplo bem bobinho, mas ele auxilia a gente a entender um pouquinho mais do poder da marca em termos de produto. E, em terceiro lugar, que é esse que mais vai interessar para a nossa conversa hoje, são as associações. Então, eu vou pegar as equities, ou vou pegar os valores de outras marcas, esses intangíveis de outras marcas, de outras situações, e atrelar a minha. Então, eu posso, por exemplo, atrelar a minha marca a um garoto propaganda. A Havan, por exemplo, tem o CEO deles, o velho da Havan, como garoto propaganda. E tudo que ele faz acaba atrelando, de uma forma ou outra, o valor dele à marca. Eu posso atrelar lugares, eu sei que o povo brasileiro é um povo alegre, um povo cortês, cordial, e isso tudo atrela na minha marca. Ou eu posso atrelar situações que acontecem no nosso dia a dia. A pandemia que a gente tem passado não posso dizer um excelente exemplo, mas é uma situação em que isso tem acontecido bastante. E o outro termo que eu gostaria de destacar nesse começo de conversa, antes de passar para o Ricardo, é a questão de branding, que é basicamente o processo de gestão de marcas. A gente faz todo um trabalho, como consultores, como publicitários, como relações públicas, assessores, enfim, buscando fazer com que a nossa marca se torne mais forte, mais admirada, mais desejada, e tudo isso vai com as ações que eu decido tomar. E aí eu pergunto, ou eu acho que essa vai ser a maior inquietação dessa nossa conversa, quais ações as marcas estão tomando em tempos de pandemia? Será que as marcas estão se associando a uma comunidade específica, fazendo filantropia com essa comunidade? Será que as marcas elas estão promovendo uma causa? Em que sentido? Eu estou promovendo a causa ambiental, eu estou promovendo uma causa social, eu estou tentando eliminar a pobreza, auxiliar com doações de cesta básicas ou capacitações para pequenos empreendedores, pequenos empresários. Todos esses aspectos eles vão ser levados em consideração. E nesse momento a gente vai trazer alguns erros, alguns acertos de marcas que podem caracterizar de forma muito simples o marketing de oportunidade, que é aproveitar o momento que está vivendo, aproveitar situações que acontecem nesse ambiente e tomar posse delas e engajar minha marca, juntar minha marca com algumas ações que gerem valor, tanto para mim, como empresa, quanto para os consumidores, para a sociedade. Ou, por outro lado, eu tenho o marketing oportunista, que vocês vão ver alguns exemplos muito claros de empresas que se posicionam, falam uma coisa, mas na realidade os valores delas não refletem isso que elas estão fazendo. E
eu não sei você, Ricardo, mas eu vejo uma linha muito tênue entre o marketing de oportunidade e o marketing oportunista. Eu não sei se você consegue trazer alguma coisa do terceiro setor para a gente nesse sentido, para a gente introduzir a conversa mesmo. Que bacana, Pedro. Obrigado, professor Ari. Deixa eu aproveitar aqui, então, e agradecer mais uma vez a professora Ari, ao Pedro, a Gabriela, e continuar esse bate-papo falando um pouquinho de como o terceiro setor ele se apresenta diante dessa situação. Na situação da pandemia, do novo coronavírus, a gente tem uma série de organizações da sociedade civil que são que têm o seu trabalho visto como importante, né, que são reconhecidas nesse momento devido à sua importância, e a atividade delas muitas vezes só é possível com o apoio de empresas, de grandes marcas, né? Óbvio que as pequenas marcas também fazem esse tipo de apoio, de suporte, mas os grandes números que a gente vê são realmente dessas grandes marcas, das multinacionais e mesmo as grandes empresas nacionais, as SAs. Eu acho que para começar, Pedro, o que você acha? Vamos começar falando um pouquinho de alguns casos do terceiro setor associados aí a toda essa questão que a gente está vivendo, como que as marcas têm se posicionado. O terceiro setor ele tem uma definição que é um pouco confusa para a maior parte das pessoas, porque muitas pessoas falam em ONG. ONG não é um nome jurídico, né? A gente deveria falar em associações, em fundações, institutos, sendo que institutos ainda pode ter um recorte que uma empresa pode ser um instituto sem ser uma organização da sociedade civil. Toda essa questão é um pouco mais complicada sobre o marco regulatório que surgiu há pouco e que organiza o terceiro setor, mas a gente pode trazer um pouquinho desses cases para vocês. Acho que a Gabriela está subindo para a gente. Gabriela, você pode começar, por favor? Deixa eu ver que para mim está um pouco pequeno. Se você começar ali pelo slide que a gente vai falar um pouquinho do caso do Sandy Júnior, né? Casas Bahia, que é uma grande marca, né? Que tem uma importância financeira muito grande, e aí a gente pode colocar um pouquinho dessa história junto com o caso da live que eles tiveram. A gente está vendo um grande número de lives, né? E aí a gente pode trazer esse caso. Giovana, você consegue colocar para a gente? Isso aí, muito bem. Obrigado. Giovana, estava chamando você de Gabriela, desculpa. Giovana, obrigado por colocar. Então, se vocês, da maior parte das pessoas, devem ter ouvido falar, Sandy Júnior, que teve um show recentemente muito grande e trouxe aí grande parte de um público mais das antigas. Talvez vocês que estão assistindo sejam um pouco jovens para terem vivido Sandy Júnior, mas eles tiveram uma relevância e atraem um grande público. Nesse caso, em especial, eles promoveram uma ação com o pessoal da Casas Bahia, tá? Teve também o apoio da Elo, a bandeira de cartões de crédito, e a PicPay, o sistema de pagamento digital, tá? Das carteiras digitais. O interessante desse caso é que toda a organização do evento ele estava super alinhado com a história do isolamento. A live em si, as doações que vieram oriundas da live, elas traziam recursos financeiros de forma cestas básicas, quer dizer, alimentos, testes de Covid, uma série de ações para beneficiar comunidades que eram atendidas por um programa que chama Fome de Música. A live foi muito bem sucedida do ponto de vista de meta, eles bateram a meta de arrecadação, então vocês conseguem ver aí que houve um match, que é muito usado esse termo, quando a gente fala de uma ação em que você vai arrecadar recursos com pessoas físicas, né? E uma organização vai dobrar aquele valor. Então, a cada R$1 que alguém doava
durante a live do Sandy Júnior na Casas Bahia, a Fundação Casas Bahia dobrava e dava R$1. Então, R$1 virava 2, e com isso eles conseguiram atingir a meta e entregar, além desse 1 milhão de testes que aparece na tela, eles entregaram também mais de 1.200.000 toneladas de alimentos. Tá? O interessante dessa live, ela estava alinhada com o isolamento social, foi uma live caseira, estava organizado, a marca foi bem exposta, a equipe era reduzida, não tinha uma grande equipe por trás, uma produção absurda, então esse clima intimista foi muito bem usado e fez muito bem para essa ser uma live de sucesso. No entanto, o PicPay, ele tentou usar essa oportunidade também para popularizar a questão do QR Code, né, esse código de barras aí quadradinho, e a doação e o uso das carteiras digitais. Obviamente, as pessoas se inscreviam, apontavam seus celulares para a câmera, né, para a câmera do celular para o televisor, e com isso eles faziam a conexão automática para fazer a doação pelo PicPay. No entanto, o pessoal da PicPay parece não ter sido tão bem sucedido em organizar as coisas de modo que o sistema, as ferramentas por trás do sistema, funcionassem perfeitamente. E aí tem um falhou por parte da PicPay, porque o sistema ficou fora do ar. Muitas pessoas se incomodaram profundamente com isso, porque estavam assistindo algo, ficaram engajados, então o engajamento aconteceu, a marca estava bem posicionada, não tinha excesso de bebidas, como a gente vai ver em outras histórias, quer dizer, estava tudo redondinho, mas isso gerou frustração, e toda marca que recebe esse tipo de feedback de frustração, então, muitas pessoas começaram a falar, bom, esse QR Code não funciona direito, esse PicPay não funciona direito, tá? Um outro caso que eu gostaria de trazer, se a Giovana puder passar para o próximo slide, é o caso do Léo Pen. O Léo Pen, ele foi o vencedor do The Voice Brasil, de 2018, transmitido pela Rede Globo, e ele fez uma live para movimentar um pouquinho do setor e trazer recursos financeiros para instituições diversas de Santa Maria, né, no sul do país, e ele colocou isso de uma forma em que a notícia que saiu não foi a notícia da live em si, da arrecadação para doação para as instituições. A notícia em si foi porque durante a live dele, o que aconteceu foi que aparentemente era a polícia, né, mas depois foi identificado que não era a polícia, bateu na porta dele porque estavam reclamando do barulho, né? Era uma reclamação de barulho comum na live ali ao vivo, ele pegou e se expôs, colocou, olha, não, mas eu não vou parar essa live, porque essa live é para ajudar, e eu vou cantar aqui o quanto eu tiver que cantar, então, vai alguém lá na porta e avisa que eu vou fazer. Existiam marcas envolvidas, né? E houve um constrangimento. Por quê? Porque, na verdade, era uma reclamação sobre barulho. Ele estava dentro de uma casa de um amigo, dentro de um condomínio, houve uma reclamação de um barulho, um constrangimento completamente desnecessário. E isso nos aponta o quê? A necessidade da organização. Aquilo que a gente falou do caso do Sandy Júnior e da Casas Bahia, a gente não encontra no caso do Léo Pen, porque ele não fez essa comunicação integrada, colocando ali todos os interessados no caso, poder público, empresas, né? Você vai fazer uma coisa dessa, você tem que entender que você tem um grupo, né? Os famosos stakeholders, que a comunicação, ela tem que prefazer todo esse grupo, né? Ricardo, tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Ari. Beleza. Não, que é um teste também do microfone, né? E dois, que enquanto você falou, estava comentando, eu lembrei também da situação do Alok, que foi fazer uma live, era domingão, alguma coisa que entrar no Fantástico, se não me engano, alguma coisa, e foi o caos também com a vizinhança. Então, assim, isso daí vai bem ao encontro do que você está falando, né? Porque muitas vezes você até pode ter uma boa intenção, mas, ao mesmo tempo, de boas intenções, o inferno está cheio. Precisa ter um planejamento mais adequado, mais consolidado. Quando você chegar naquele outro case sobre
a quantidade de likes também. Daí eu vou revelar a nossa proposta para hoje, né, de doação de cestas básicas. Boa, boa, boa. Vai lá, Ricardo. Deixa eu só fazer um comentário, Ari. Você mencionou a live do Alok. Eu não sei se vocês acompanharam, mas quem aproveitou a oportunidade para se promover foi o síndico profissional do condomínio do Alok. Então, saíram matérias em jornais com ele para entender como funcionaram os bastidores, e a explicação dele foi a seguinte: não consultei o condomínio, não consultei o conselho, pois achei que era pelo bem maior. Então, simplesmente eu decidi autorizar a live, e aí a gente viu o que fazia logo depois. Lógico, como o Ricardo comentou, teve uma reverberação negativa, os stakeholders, considerando os próprios moradores do prédio ou da vizinhança, podem ter encarado de uma forma negativa, e tudo isso parte do cuidado que a gente tem que ter quando for realizar uma ação dessas. E aí você tem o ponto, né, Pedro? Isso daí pode ser, por exemplo, um baita marketing de oportunidade para esse tipo de serviço, né, de gestão de condomínios, etc., que acaba sendo assim algo muito interessante, que daí dialoga com aquele teu início, né? O que é marketing de oportunidade, o que é oportunismo, mas de qualquer modo é muito importante ressaltar que toda ação ela merece levar em consideração os prós, os contras e verificar se aquilo realmente é viável ou não. Ricardo, quer tocar o próximo já? Vamos lá, só para fechar essa historinha do Alok, ela é muito divertida, porque isso rendeu demais. Obviamente, ele teve uma comunicação inicialmente muito bem planejada, as marcas envolvidas. Uma semana antes, ele ele apareceu no Fantástico, falando que ia lançar um remix novo dos Stones e tudo mais. Então, houve uma comoção, a coisa estava muito bem organizada, aparentemente, o funil, mas você vê que mesmo em grandes produções, nomes, né, ali a gente teve a história dos lasers, né, que surgiram, a gente teve uma série de memes depois, porque objetos voadores não identificados apareceram no céu e diziam que eram as luzes do show do Alok. Então, todos esses artefatos para a organização de um evento, eles são muito importantes, e mais do que pensar no pool de serviços, quando você tem um budget gigantesco para fazer uma ação como essa, você tem que ver também a comunicação da marca com quem está ao teu redor, né? A gente trabalha muito em gerenciamento de crise com a comunidade do entorno das empresas, né? O terceiro setor, ele sempre age de uma forma, as ONGs de intermediarem também essa relação. Você vê o condomínio dele, eu me lembrei há 15 dias no meu prédio, uma moça foi cantar, mas antes ela mandou individualmente para cada um dos moradores se importariam dela cantar por meia hora no terraço, não sei o quê, para todo mundo ver. Bom, enfim, deu super certo. Estou vendo que a gente tem um visitante aí, Dr. Caio, filho do Ari. E aí, Caio? Fazer merchandising editorial agora, ele vai pegar um todinho na geladeira. Enfim, segue o barco, Lauricella. Muito bom, muito bom. Isso é a live hoje, né? O que a gente tem falado muito de lives. A gente não deve ser quadradinho, a gente tem que ser reuniões, essa história de home office. E aí, puxando a sardinha, continuando, trazendo ainda na história das lives, o caso do Léo Santana, praticamente todos vocês devem ter visto, quando ele fez uma ação que pegou muito mal para ele, em que ele dizia que a cada 10 cestas básicas, né, a cada 10 mil pessoas, ele ia dar 10 cestas básicas com curtidores novos. Então, nitidamente, uma ação oportunista. Ele depois tentou se remendar, dizer, não, veja bem, mas o estrago já estava feito. Né? Ele tentou dizer, não, é óbvio que eu ia dar mais do que isso, imagina, é muito pouco, mas o que virou notícia, né? No jornalismo a gente diz muito que o fato do cachorro atravessar a rua não é notícia. Se ele for atropelado ao atravessar a rua, é notícia. Giovana, para a gente continuar, eu queria trazer um outro caso que não é mais de live, no próximo slide, onde a gente, para aproveitar um pouco essa história das marcas e ampliar a discussão.
existe no terceiro setor, e eu gosto muito de advogar por essa causa, uma demanda por recursos. O terceiro setor, ele não é que ele fica só passando o chapéu, em alguns casos ele fica passando o chapéu, mas ele cumpre lacunas que o Estado deixa. E para isso existe um marco regulatório, porque justamente existe uma importância muito grande. O terceiro setor representa, inclusive, em número de empregos, bom, agora depois da pandemia de ser excluído das medidas provisórias para uma série de coisas, mas até então ele representava, inclusive, uma cifra bastante grande em termos de número de empregos gerados. E, além disso, ele preenche essa lacuna deixada pelo Estado em todos os setores, assistência social, assistência de saúde, esportes, educação, principalmente. E aí, aproveitando, trazer um recorte para vocês, é interessante perceber que você tem hospitais, né, e esse momento fala-se muito de hospitais, que eles são considerados filantrópicos. Então, o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês, eles são hospitais filantrópicos porque eles têm uma articulação em que parte dos serviços deles é filantrópico. Então, muitas vezes a gente ouve dizer que vem muito recurso para o terceiro setor e para a filantropia, e que é feita a filantropia, mas é importante notar também esses dois lados da moeda, porque você tem organizações sociais que estão recebendo, você tem hospitais filantrópicos que estão recebendo muitos recursos para atuar, mas na contramão disso, você tem muitas organizações que estão parando de receber o apoio, o suporte dessas marcas, e elas estão, inclusive, com grandes riscos de fechar, né, de fecharem suas portas, porque muito da verba tem sido realocada. Existem verbas que estão aparecendo agora, existem verbas que estão realocadas. E nesses casos, nessa realocação, perde aquela ONG, às vezes menor, que não tem uma causa diretamente relacionada à história do que há. Então, entre essas histórias, existe a história da violência contra a mulher, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Nessa história do Itaú, foi muito interessante, porque inicialmente o Itaú ele tinha feito uma doação, né, de 500 mil reais. Então, logo que começou a história toda, ela fez uma doação de 500 mil reais de apoio para a Covid. E foi muito interessante, porque esse relacionamento entre marca, oportunidade e oportunismo, a gente não tem como não dizer que os bancos, né, a gente passou por diversas crises e os bancos, eles dificilmente têm déficit, eles estão sempre superavitários, eles estão sempre com um lucro muito grande. Mesmo em grandes momentos de crise, os bancos mantêm lucros muito grandes. E as pessoas estão cada vez mais espertas para tudo isso, né? Fala-se muito disso. Então, quando falou 500 milhões de reais, o público, né, o consumidor, começou a questionar, mas vem cá, isso daí é uma gota no oceano. Para você, 500 milhões não é nada. E, ao que tudo indica, o Itaú Unibanco ouviu esses questionamentos, né, fez uma nova organização e decidiu uma nova doação. Então, quer dizer, eles, no fim, ampliaram isso para 1 bilhão para o enfrentamento do coronavírus. Tá? Isso é muito interessante, porque isso consolida a maior iniciativa filantrópica que já foi realizada no país. E é a 6ª maior do mundo. O Itaú, ele figurou, né, pelo menos até semana passada, como a 6ª maior doação do mundo, no caso do combate ao coronavírus. E do Brasil é muito grande. Isso nos traz uma ponderação também muito importante. Esse valor, ele corresponde a 3,5%, mais ou menos, do lucro líquido do banco. Então a gente está falando do lucro líquido, né? Fez tudo, pagou tudo, sobrou 3,5% que ele destinou. Ele não poderia continuar fazendo isso, ele não deveria já ter feito isso. É muito bom que ele tenha ouvido a sociedade e tenha começado a se colocar nesse lugar. Mas é uma questão importante, e as pessoas vão se perguntar, e aí, Itaú, o ano que vem, né? Esperamos que as coisas estejam melhores. Você vai ajudar quem esse ano? É um caminho sem volta. E não é uma crítica ao Itaú nesse sentido, mas é um alerta que
continuemos cobrando e que nós, como comunicólogos, trabalhemos para que esse tipo de ação aconteça, né? Ricardo, uma intervenção, Ricardo. Pegando esse gancho da tua fala, o que é bem legal destacar é como esse efeito vitrine também da ação do Itaú acabou reverberando na sociedade. Muita gente iniciou um tipo de corrente, né, essas correntes que rolam muito pela internet, pressionando o Bradesco também a ter uma ação mais firme. Porque até então, independente da questão de ser algo irrisório ou não, você até mostrou que é uma parte até relevante, então, do faturamento, não é algo tão irrisório, embora seja pequeno em relação à lucratividade das instituições bancárias, etc., é muito curioso a gente perceber como esse trabalho acaba revigorando a marca, porque ela saiu na frente. E o Bradesco, bem ou mal, já não vai ter um impacto tão grande. Por quê? Porque ele ficou em segundo lugar. Vai lá a competição do Globo com o SBT, então, ou com a Record, né? A gente lembra do líder. Segundo colocado, ele vai caindo lá no nosso share of mind, lá para trás, certo? Pedro, comentários? Eu queria só comentar, trazer, na verdade, um comentário que o Matheus Cunha fez, que ele diz assim: em certos casos, quando a comunicação não é bem trabalhada, mesmo que a empresa tenha boas intenções, suas ações acabam parecendo artificiais. E isso é muito verdade, quando a empresa não tem os valores dela alinhados com aquilo que ela está promovendo, com aquilo que ela está, a partir desse momento, começando a se posicionar. A gente tem casos, por exemplo, da Nike, que promove de uma forma muito aberta a equidade de gênero, que promove ações contra o racismo, por exemplo, mas tem denúncias e processos contra a própria empresa que, enfim, dentro da empresa não existe uma equidade ou uma política que incentive essa equidade de gênero dentro da empresa. Então, realmente, o que o Matheus falou é muito verdade e exige todo esse cuidado de gestão da marca. É o que o Ricardo falou. O Itaú começou, então continue. Não mude depois que a pandemia passar, não deixe de investir nessas ações, porque isso está fazendo a diferença hoje. E isso vai ser extremamente positivo, não só para a tua marca, não só para a forma como os consumidores se enxergam, mas a sociedade como um todo. Lembrando, tem uma postagem da Evelyn Moreira aqui, citando a Vale. E o caso da Vale, putz, eu já usei em sala de aula 2 anos para cá de uma forma bastante contundente para mostrar que existe uma diferença gigantesca entre o discurso e a prática. Então, se tivessem praticado aquele discurso de preocupação socioambiental, de modernidade na gestão empresarial, etc., não teria dado não só um acidente, foram 2 mega acidentes que não teriam ocorrido se tivesse um pouco mais de competência, de preocupação. Então, é muito essa questão do verniz. Você tem um verniz de que você atua com responsabilidade, só que isso não resiste a uma análise um pouquinho mais aprofundada, né? Ricardo, vamos para o próximo, então, das mulheres. E aí, exatamente, como a gente tinha falado Você sabe, Ari, vou só voltar um pouquinho, você me lembrou a história do SBT, e é muito interessante, porque só para fechar um pouquinho uma coisa que eu pensei aqui, por muito tempo o SBT estava muito contente em ser o segundo, e ele dizia, não estou nem aí, coisa que aconteceu também com a história da Pepsi, né, pode ser Pepsi, eu sou o segundo lugar e está ótimo, eu quero ficar aqui, não tem, chega dessa concorrência. Mas você vê como, às vezes, a marca ela se reposiciona de uma forma que se contradiz. E talvez tenha faltado algum planejamento e essa estratégia de comunicação não tenha sido bem pensada, porque, se não me engano, essa semana mesmo, o SBT anunciou que não ia mais participar do Ibope, né? Então, ele não quer mais estar nos números do Ibope, ele não quer mais que apareça ali quem está assistindo os programas dele. Então, uma coisa importante de se notar, inclusive a própria crítica às ferramentas de pesquisa que a gente tem. Então, cada um criando a sua própria ferramenta, será que também é algo que a gente possa acreditar e é uma tendência? Né?
E nessa história de tendências, tem tendências que são apontadas previamente e que foram ignoradas. Durante essa pandemia, a gente viu diversas organizações, ou mulheres e organizações que atuam diretamente na causa da violência contra a mulher, elas apontaram a iminência de, com a questão do isolamento social, os homens se sentirem confortáveis para agredirem, quer dizer, os homens não, né, mas a maioria são homens que agredem mulheres, mas eles se sentiram, esses agressores, de uma forma geral, se sentiram confortáveis para agredir essas mulheres, né, porque elas não sairiam de casa para denunciar. Então, uma coisa que você vê, existe um momento que as coisas estão acontecendo, a gente está participando, a gente está, todo mundo tentando se mobilizar, ou grande maioria tentando se mobilizar de alguma forma contra a pandemia, mas ignorando spillovers, né, ignorando coisas que acontecem por conta do Covid-19, do novo coronavírus. E esse foi um assunto muito debatido, a violência contra a mulher chegou a aumentar 45%, né, arredondando aí, durante a pandemia, e só depois disso, algumas marcas começaram a apoiar organizações, ou elas mesmas fazerem as suas ações e vincular a sua marca. Mas ainda assim tem um recorte que eu acho muito importante. As marcas de cosméticos são poucas as que apoiam, né, e imagina, elas são absurdamente beneficiadas pelas mulheres, então são as grandes consumidoras dos seus produtos, e é estranho, deveria haver mais marcas de cosméticos associadas, né? Por que essas marcas talvez não estejam querendo vincular a sua marca a esse tema? E a gente tem mais uma aqui que eu queria colocar, que é um caso muito interessante e que deve ter causado grande surpresa. Giovana, se puder colocar o próximo slide, que é o caso do Jornal Nacional, que inclusive tem falado sobre o tema da violência contra a mulher, né? Mas a gente sabe que o Jornal Nacional, e todo mundo que atua na área da comunicação ou que começa a trabalhar, começa a ver que o Jornal Nacional, falando de marcas, falando sobre iniciativas e mostrando o logotipo, quem trabalha com assessoria de imprensa, por muitos anos eu trabalhei com assessoria de imprensa, e era um inferno tentar fazer uma marca e às vezes de uma ONG, né? Ou seja, não é alguém com fins lucrativos que poderia ferir o manual de jornalismo da Rede Globo. Mas agora eles aderiram, e eles falaram, durante este momento de pandemia, vamos suprimir esse pedaço do manual de jornalismo, vamos colocar as marcas que estão agindo, vamos dar voz a eles e criaram um quadro Solidariedade S.A. A gente ainda não sabe, teoricamente começou agora e vai ser por conta da pandemia, mas eu acredito que isso vai mudar muita coisa na mídia. Se a Globo faz isso, a Rede Globo de televisão, que não podemos esquecer que por trás da história do jornalismo também existe a história do anúncio, né? Ela quer, a emissora sobrevive de anúncio fortemente, né? Então ela quer que essa marca pague por um anúncio. Então é algo muito interessante de ser visto esse momento. O Ari acho que quer falar alguma coisa, que ele fez uma... Vamos lá. Porque esse é um case bem legal, né? Porque tem toda a cara de merchandising editorial ou de um trabalho de médio prazo que a editora vai gerando letramento junto aos potenciais anunciantes eu não sei se a gente poderia afirmar que seria uma venda casada no futuro, mas certamente você tem uma vinculação entre as marcas que atuam positivamente e aquelas também que anunciam, né? Então, tem aqui duas colocações, uma da nossa professora Cláudia Quadros, né, retomando a história da Vale, que ela sempre trabalhou com esse tipo de projeto. Ao mesmo tempo, a Eveline, que também era nossa professora, agora está no doutorado. A propaganda deve refletir a essência. O Matheus falando, uma coisa que é importante, né? Se é para fazer propaganda fake, realmente não faça. E agora, então, Ricardo, é legal a gente passar para o Pedro, começar a tocar aqueles exemplos também mais empresariais, e depois a gente faz o nosso bate-bola final. Pedro, com você, rapaz. Eu queria, na verdade, pegar o gancho do que o Ricardo falou em relação à violência contra a mulher. Algumas marcas já têm um histórico de trabalhar nesse sentido. E um ótimo exemplo é o Magazine Luiza,
que dentro do aplicativo deles tem uma espécie de botão de pânico para que as mulheres possam fazer denúncias em relação a isso. Então, esses casos que seria muito difícil, por exemplo, a mulher pegar um telefone, ligar, ou se expor nesse sentido porque sofreu a violência e o agressor está do lado dela, ela teria, de alguma forma, uma alternativa. Mas, em falando de Magazine Luiza, essa é uma empresa, uma marca que tem realizado várias ações, especialmente durante a pandemia. E uma delas é ela fazer parte desse movimento de empresários que, na verdade, eles se unem para capacitar micro e pequenos empreendedores, que geralmente são os mais afetados nessa pandemia. Eu fui buscar os dados do Sebrae e é interessante esse movimento, porque esses micro e pequenos empreendedores correspondem a mais de 50% de empregos com carteira assinada no setor privado no país. Então, isso corresponde ao quê? 16,1 milhões de empregos que são diretamente impactados por empresas que, porventura, não podem abrir, não podem funcionar de uma maneira normal nesses dias e vão precisar se reinventar. Então, você pega o Magazine Luiza, Boticário, Malve, Santander, são empresas que têm feito um movimento bem forte nesse sentido de trabalhar e capacitar pequenos empresários para lidar com e-commerce, para lidar como expor as suas marcas no digital, protocolos de segurança para cuidar com a saúde dos funcionários. Então, são várias ações que são feitas de forma combinada, uma gestão que é feita de forma excelente, que acaba trazendo bons resultados. E aí, o que mais que a gente tem? Giovana, você pode passar para o slide da Zara? Eu acho que é o próximo. A Zara, ela tem trabalhado bem forte também nesse sentido, é uma empresa de varejo, de moda, na verdade, e aí eles estão fazendo o que nesse momento? Acho que está aparecendo no slide. Está na luta contra o coronavírus, doando roupas médicas para hospitais. Eu acho que esse é um caso, até eu estava comentando com a Ari antes, bem interessante, porque em 2011 a empresa foi denunciada por trabalho escravo na produção das suas roupas. O que faz-se agora? A empresa faz um trabalho de rebranding, ela aproveita essa situação ambiental, essa situação externa à empresa, para tentar, de alguma forma, mudar a imagem ou a primeira lembrança que se tinha da Zara. É uma espécie de borramento daquilo que aconteceu. Eu não sei, o que vocês acham? Eu não sei se vai apagar o passado realmente, mas, com certeza, nesse momento, ajuda a projetar uma imagem de boa empresa, ou que está colaborando nos processos, nos protocolos dentro dessa crise. Pedro, lembrei do case da Fiat, né? Porque a Fiat, quando entrou no país, década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, teve um problema muito severo com o câmbio. A caixa de câmbio da Fiat era tida como a pior do planeta, era uma dor de cabeça atrás da outra. Até hoje ainda existe uma reminiscência desse pensamento, mas Fiat tradicionalmente já está associado ao conceito de design, certo? Ao conceito de não dar mais tanta dor de cabeça, etc. Mas é um trabalho paulatino, né? Então, enquanto assim, a Zara está tentando essa atualização da marca, está tentando... eu não sei se a gente pode chamar de brand wash, porque também não é, porque está fazendo uma ação efetiva, mas ainda vai ficar aquela reminiscência de trabalho escravo. A marca ela é construída através de um processo longo, contínuo, né? O que é muito legal. Isso evita até que muita marca oportunista venha a ser bem sucedida no longo prazo. Então, acho que esse ponto que você pegou é muito importante mesmo. Merece realmente ser ressaltado. Vamos lá? E aí, dentro disso tudo, eu coloco um terceiro exemplo de marcas que são mais lembradas durante a pandemia. Eu acho que foi o Matheus que comentou. Deixa eu encontrar. Isso. Ele até perguntou para a gente, vocês não acham que é um marketing muito barato e, ao mesmo tempo, eficiente? Eu acredito que sim. É um marketing barato e que reverbera de uma forma muito fácil. Eu agora estou, na minha tese de doutorado, estou estudando ativismo de marcas, que basicamente é o quê? A marca se posicionando politicamente, falando de uma forma bem sucinta. Então, ela se posiciona a respeito de questões que não fazem relação direta com o negócio dela. E isso reverbera muito mais fácil na mídia.
Então, uma ação sociopolítica, uma ação que trate dessas questões com impacto na sociedade, a possibilidade de virar notícia é muito maior do que se a empresa simplesmente fizer um anúncio destacando a qualidade do produto ou uma nova característica da marca dela. Então, sim, é um marketing muito barato e eficiente. E é muito importante a gente ver essas empresas, Itaú, Ambev, Magalu, porque a gente precisa pensar se isso vai durar depois da pandemia. A gente já comentou, essas ações precisam continuar a médio e longo prazo, e a tendência é que essas ações impactem nesse sentido. Então, o Ari até mencionou do share of mind, então, a ideia é que não seja só um share of mind, não é que os consumidores só lembrem da marca, mas isso se transforme numa parcela da carteira deles, o share of wallet, que a gente chama. E, consequentemente, isso vai impactar no espaço que a marca tem, no market share dela, fatia de mercado, e, consequentemente, é lógico, o quanto ela está recebendo de volta, o desempenho financeiro dela. E pode ter certeza, não são só boas intenções. Eu não consigo enxergar dessa forma, porque as empresas, elas, no final do mês, precisam pagar as contas, precisam pagar impostos, funcionários, e tudo isso é levado em conta quando uma estratégia de marketing ela é desenvolvida e é realizada. Gente, então o que acontece? Tentando fazer agora um apanhado também em relação à mídia, o que a gente percebe vai ter uma baita redistribuição do bolo publicitário no ano que vem, então televisão parece que já está voltando a crescer, a história de out of home, etc., está despencando, a internet está bombando. A Luciana, lá de São Paulo, falou, né, que a 89 FM, que é a Rádio Rock, a antiga Rádio Rock, né, a Bandeirantes também estão fazendo veiculações gratuitas de pequenas empresas, pequenas microempresas, como a própria RPC aqui em Curitiba, quer dizer, no Paraná também está fazendo esse tipo de ação. Então, até que ponto isso vai persistir, a gente não sabe, mas são boas práticas. Mas como a gente vive numa sociedade do espetáculo, né? E a gente gosta de ver sangue, sexo, violência, vamos à parte lúdica desse nosso encontro, que são os erros. Pedro, começa aí com o nosso querido Madeiro. Vamos lá, nosso amado Júnior Durkis. Não foi, na verdade, só o Júnior Durkis que se posicionou em relação à pandemia. Esse slide, até essa notícia do UOL mostra para a gente a Havan, os Girafas. Os CEOs das empresas, basicamente, argumentaram que a preocupação deles era muito maior com a economia do que com aspectos de saúde pública. E os Girafas, o Madeiro, foram aqueles que mais repercutiram nesse momento. E a gente precisa lembrar sempre que o quê? O consumidor não consegue desvincular o CEO da marca. Então, se é o presidente da empresa, se é um gestor daquela empresa falando, o consumidor vai lembrar de conectar diretamente à empresa. Muitas pessoas, eu vi várias notícias de pessoas que propuseram boicotes dessas marcas, que propuseram ações contra essas marcas. Então, a gente tem que lembrar que o word of mouth, que a gente chama, então, a palavra, o boca a boca, negativo, acaba sendo muito grande, especialmente nas redes sociais, que a gente tem um número de pessoas comentando, trazendo esse assunto à tona, requentando essas informações para continuar, enfim, analisando ou se relacionando com aquela marca. E aí a gente... Pode falar, Ari. Não, na verdade tem uma pergunta do Aurélio aqui que não dá para a gente saber, mas é muito dessa questão da correlação entre essas lideranças empresariais e como isso interfere na percepção que a gente tem com a marca, né? Então tem o caso do Madeiro, tem o caso da Riachuelo, tem o caso da Smart Fit, tem o caso de vários estabelecimentos daqui de Curitiba também, que muita gente começou a boicotar. Então, assim, é um viés político. Eu não vejo o problema das empresas se posicionarem, isso é louvável, mas se posicionar de forma agressiva, como alguns estabelecimentos comerciais daqui de Curitiba em particular, se posicionaram contra consumidores petistas, coisa do gênero, aí, meu caro, assim, é inaceitável. E aquela velha história, não é a marca que está se posicionando, é um representante da marca que fala pela marca
e acaba gerando um ônus de longo prazo para a marca, porque ao mesmo tempo que uma parte dos consumidores / eleitores vai ficar super feliz, a outra parte vai ficar ensandecida e vai partir do boicote. Então, isso é um fenômeno que é internacional. Eu lembro quando teve, na última crise econômica, aquela de 2008, vários franceses foram às ruas para boicotar, por exemplo, o McDonald's, porque representava a liderança econômica dos Estados Unidos e coisa do gênero. Agora, o embate China e Estados Unidos. Quem criou o vírus? Já foi comprovado que ele foi uma evolução natural, etc., mas, de qualquer modo, você tem essa guerra ideológica, né? Enfim, vamos lá para o próximo, Pedro, que a gente está quase chegando nos finalmente. Só para responder e fechar essa questão, eu acabei de ler uma pesquisa, os dados ainda são bem incipientes, mas o risco para as empresas é muito maior do que o ganho que elas têm se posicionando politicamente. Pelo menos a última pesquisa que eu li, os consumidores, na verdade, cada vez mais, essa geração nova de consumidores esperam posicionamentos das empresas, mas se o posicionamento não casar com aquilo que eles imaginam ou com aquilo que eles gostariam, o risco é muito grande para as marcas. Então, é preciso uma estratégia muito bem cuidada para isso ser feito. Tá, e aí já dá para ir para o próximo, porque quando você mandou esse case, eu fiquei assim chocado, a gente até começou a conversar, falei, não, bicho, não é possível. Na verdade, esse valor eles vão complementar para a cesta básica, que você falou que não era bem isso. Né? Então, detalhe aí, Pedro. A Osklen teve uma situação bem complicada recentemente, em que eles estavam vendendo um kit com 2 máscaras por R$147. E aí você pega o quê? Uma cesta básica hoje custa em média R$50, R$60. O lucro que eles têm em cima dessas vendas é enorme. O público na internet questionou, a Osklen tentou explicar que tinha imposto, que tinha o pagamento das funcionárias, das costureiras, que geralmente são de comunidades, tinha também a questão do tecido, da matéria-prima, mas assim, não vendeu. Essa história não vendeu, o público não comprou essa ideia, e a reverberação negativa foi muito, muito grande. Tanto que a empresa teve que tirar esses kits do ar e tirou todas as informações relacionadas às vendas de máscaras de grife do ar, não quiseram mais falar sobre isso. Matheus está fazendo um comentário aqui que é bastante relevante, né? A máscara é folhada a ouro, talvez incrustada com Swarovskis, etc. Mas, assim, isso é muito legal, porque quando a gente percebe que a indústria da moda ela se apropria também de alguns conceitos daquele momento, né? E acaba gerando algum tipo de lucro para ela. Assim, o problema não é esse, o problema é o lucro abusivo, principalmente em relação a uma desgraça coletiva, que é esse fenômeno da pandemia. Então, assim, além de lucrar, ainda quer fingir que está ajudando e que o lucro é secundário. Mas vamos para o próximo, que o próximo é lindo também. Também a Vogue brasileira teve um posicionamento bem distinto das outras Vogues do mundo. Então, o que eles fizeram? Pegaram uma capa que parece ser uma capa com uma foto de gaveta, como a gente chama. É o quê? A foto serviria para qualquer contexto, para qualquer situação, qualquer momento essa foto poderia servir. Mas mostrar um novo normal, como se fosse a Gisele Bündchen, que é uma modelo internacional, mas que não teve, na verdade, nunca coragem de usar, não teve coragem de mudar o cabelo, sempre se manteve naquele padrão Gisele Bündchen. Eu acho que é bem complicado você acabar tentando posicionar a tua marca ou posicionar a sua revista em relação à pandemia amparado numa situação dessas. Até porque, fazendo um comparativo, as Vogues internacionais, se eu não estou enganado, a da Itália fez uma capa toda branca, pela primeira vez na história, em homenagem aos trabalhadores, às perdas, ao que está acontecendo nesse momento. E uma outra Vogue, eu não me recordo o país, ela se posicionou colocando o quê? 2 pessoas de máscara se beijando, mencionando que será que esse é o novo normal? Será que essas mudanças vão impactar tanto a nossa vida? E eu coloco uma questão, já jogo a bola para o Ricardo, na verdade. Eu acho que quando a marca não fala, ela também está se posicionando.
Quando a marca evita falar sobre um assunto que está tão em voga, é tão necessário, isso também é o posicionamento dela. Tá, só antes do Ricardo comentar, só fazendo uma amarração para a gente já ir para a finalização, que a gente tem que retomar agora, passar para o Cacos tocar adiante, né? Vai ter o curso que a professora Kelly e o professor Marcelo vão oferecer, mas é importante ressaltar agora a importância desse trabalho de assessoria de comunicação. Ricardo, enquanto jornalista, o Pedro, enquanto relações públicas, eu, enquanto publicitário, a gente sabe da importância que tem você não ter um dedo de Midas, mas um dedo profissional, para saber que há uma diferença entre oportunidade e oportunismo, e o trabalho tem que ser consistente não no curtíssimo prazo, o trabalho tem que ser consistente no longo prazo. Ricardo, então faz a tua amarração, depois o Pedro, e aí a gente vai encerrando, gente. Maravilha. A assessoria de imprensa, muitas vezes, ela tem um trabalho árduo, porque a gente faz um convencimento, uma sensibilização sobre o fortalecimento da marca, ou a criação de reserva de imagem positiva da marca perante a imprensa, mas muitas vezes a gente tem essa história como a da Vogue, que é um trabalho exatamente oposto. Não o bastante agora, essa questão da Vogue que o Pedro mostrou, não faz muito que a gente teve uma capa que a Donata Meirelles, que era a diretora da Vogue, fez uma capa com ela sentada num trono e duas moças negras, pretas, né? Agora é pretas, né? Ao lado, remetendo a Casa Grande Senzala. Quer dizer, ela acabou pedindo demissão, a Donata saiu, mas isso não deixa de ser um pouco da representação do que é a Vogue no Brasil. Né? Infelizmente, ela perde muito da marca. A assessoria de imprensa, quando a gente vai procurar veículos, a gente tem que escolher veículos também que conversem com a nossa causa. Né? Alguém tinha falado logo no início, acho que foi a professora, que agora é doutoranda aqui, sobre esse alinhamento das causas. Isso tem que acontecer também. A gente não pode procurar só veículos de massa para fazer uma assessoria recortada para aparecer no Jornal Nacional ou na Ana Maria Braga, se o nosso público não está lá. A gente tem que ver onde está esse público. A história dos influenciadores é uma história que nos traz uma provocação muito interessante. Essa história da capa, uma das capas foi a Marie Claire, que fez uma capa com a verdadeira influenciadora, que era uma médica ou uma enfermeira com a máscara atendendo durante a pandemia. Então, todo esse alinhamento de marca, ele tem que acontecer também na assessoria de imprensa. Não basta a gente ter algum cliente e atuar como assessor, e isso, qualquer resultado importa. Os resultados, eles têm que ser condizentes e alinhados com as expectativas, não só do nosso cliente, porque muitas vezes a gente tem que explicar um pouco disso para ele. Legal. Aí até tem a ilustração, né, que é um dos temas que a gente trouxe, o destaque da Gabriela Pugliese, que é uma influenciadora digital bastante famosa, com muitos seguidores, e que deu uma baita bola fora, desvalorizando a sua própria marca, a sua própria credibilidade e perdendo muito de investimento publicitário, né? Ou seja, as pessoas que também muitas vezes acham que sabem, elas precisam de assessoria. Pedro? É bem isso, Ari. Eu acho que com as redes sociais agora, um evento local se torna mundial de uma forma instantânea. Muito provavelmente a Pugliese esqueceu que ela ia reverberar tanto, que ela ia influenciar de uma forma tão grande, e esqueceu que as pessoas, o consumidor, não separa o CPF Gabriela Pugliese do CNPJ empresa Gabriela Pugliese. A vida privada dela vai refletir na vida pública, e isso de uma maneira exorbitante com as redes sociais. Então, pensando em termos da importância da assessoria, o que o Ricardo falou, alinhamento, conhecer os valores da sua empresa, os valores dos seus parceiros, aonde você está anunciando. Se você for falar alguma coisa, realmente cumpra com aquilo, faça. O alinhamento ele é muito mais importante hoje do que era no passado. Se você errou, assuma o erro, se desculpe, saiba que vai ter consequência, mas você vai precisar trabalhar em cima disso, vai precisar de uma assessoria muito boa, muito bem posicionada. E mais importante, se começou alguma coisa positiva, continue, não termine, não pare com isso, continue, porque isso só vai beneficiar a tua empresa e a nossa sociedade como um todo.
Tá, e tentando fazer uma amarração, né? O último item não vai dar para a gente desenvolver, mas lições da pandemia no universo bancário. E quando a gente estava preparando esse material, então vieram algumas colocações, né, alguns, vamos chamar de cases. Então, tem Jorge e Matheus que gravaram uma live com uma baita equipe, ou seja, você defende o rede social, só que você tem uma equipe gigantesca que não se isola socialmente, né? Tem a história do Gustavo Lima, que bebeu um pouco demais e era patrocinado pela Ambev, que foi um mico. Bruno Marrone eu não lembro, mas aí tem a Lady Gaga, que eu só queria que o Ricardo comentasse rapidamente. E aí, só retomando algo que é um pouco mais antigo, gente. Não sei se vocês lembram da famosa We Are the World, que era o Live Aid, não, USA for Africa, que era para arrecadar dinheiro para os famintos da Etiópia, então, e o dinheiro nunca chegou lá na ponta, né? Ricardo, comenta da Lady Gaga e a gente já vai encerrando. Então, eu quero agradecer por ter participado, professor aí, Pedro, a Giovana, o pessoal que falou aqui, Luciana, Matheus, as professoras, o Aurélio. E esse caso da Lady Gaga, para fechar, ele é um típico caso de exemplo que deu certo. Então, o One World, ele foi feito com gravações muito simples, muito caseiras, com recursos que todos os músicos hoje em dia têm, recursos próprios, não tinha uma equipe imensa produzindo, você tinha bandas tocando, ou seja, com criatividade, né, com os recursos que a gente tem hoje, os dispositivos móveis que têm uma qualidade bacana, você consegue fazer algo que foi transmitido para o mundo inteiro, né? Então, dá para fazer bem, dá para fazer certo, mas tem que pensar antes. Legal. Gente, então agora a gente passa a palavra para a Giovana, para a gente não atrasar muito. Muito obrigado pela presença do Pedro, do Ricardo, das pessoas que participaram aqui também, né, com alguns comentários. E vamos lá, Giovana, está com você. Tá bom. Obrigada.